Olá, eu sou o Alesi. E eu, a Lorena. Hoje trataremos da nova abordagem da condição jurídica do estrangeiro. Nosso trabalho está dividido da seguinte forma. Primeiro trataremos sobre o ingresso e a permanência do estrangeiro e depois sobre as formas de afastamento compulsório. O ser humano goza de plena liberdade para residir e deslocar-se na expansão territorial do seu estado. Nesse espaço, ele não encontra qualquer obstáculo à locomoção e à fixação de residência. Entretanto, quando desejar afastar-se de seu país, terá que possuir um passaporte, pois para adentrar em alguns estados será necessária uma autorização prévia, chamada de visto de entrada. A filosofia da atual legislação brasileira sobre a entrada e a permanência do estrangeiro no Brasil inspira-se nos princípios mencionados no artigo 3º da Lei de Imigração. É um rol bem extenso. O passaporte é um documento oficial de identidade de validade internacional que é fornecido a quem pretende sair do Brasil. Ele é aceito pelos estados que reconhecem o país, garantindo o acolhimento dessa pessoa no estrangeiro. Entretanto, a simples apresentação do passaporte não é garantia de ingresso nesse terceiro país, havendo em alguns casos a necessidade de constar o visto de entrada, quando a legislação do país assim exigir. Sendo assim, são vários tipos de visto que podem ser concedidos ao estrangeiro. Eles estão elencados no artigo 12 da Lei de Imigração e são 5 tipos. O visto de visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia. O visto de visita é concedido ao visitante que venha para o Brasil para uma estada de curta duração e pode ser concedido para turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas ou desportivas e outras hipóteses definidas em regulamento. A quem for concedido o visto de visita não poderá exercer atividade remunerada. O visto temporário é concedido ao imigrante que venha para o Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das hipóteses do inciso 1 do artigo 14 da Lei de Imigração, como, por exemplo, para estudo, acolhida humanitária e tratamento de saúde. Os vistos oficial e diplomático são concedidos a autoridades e funcionários estrangeiros que venham ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente que estejam representando Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido. O visto de cortesia é concedido mediante convite pelas autoridades brasileiras às pessoas amigas e de reconhecido valor. A lei proíbe conceder visto ao estrangeiro que não preenche os requisitos para o tipo de visto pleiteado, que ocupa condição impeditiva de concessão de visto ou de ingresso, ao menor de 18 anos desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou de autoridade competente. Ademais, o visto poderá ser negado a estrangeiro anteriormente expulso do país, condenado ou respondendo a processo por crimes definidos no Estatuto de Roma, condenado ou respondendo a processos em outro país, que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou compromisso assumido pelo Brasil perante o organismo internacional, ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. A Lei de Imigração determina que o visto é um documento que dá ao seu titular expectativa de ingresso no território nacional. Ou seja, mesmo que tenha o visto em mãos, isso não é garantia de que terá admitida sua entrada no território nacional. É importante frisar que o impedimento ao estrangeiro que não atende às condições fixadas na nossa legislação não configura pena. A proibição à entrada e estada do nosso país é questão atinente à proteção da nossa segurança interna e ordem pública, numa natural manifestação da soberania nacional. Há um consenso na sociedade internacional em relação à repulsa a países que coagem a saída dos seus próprios nacionais do seu território. Esse entendimento é consequência do princípio da dignidade da pessoa humana e dos valores democráticos, que repugnam o afastamento compulsório de nacionais, como fez Stalin e Hitler. Portanto, o Instituto Jurídico do Afastamento Compulsório limita-se apenas aos estrangeiros, na forma da lei.
Antes de mais nada, trataremos sobre os institutos em desuso. O primeiro é o banimento, que trata-se da expulsão do nacional do seu próprio país. Como já foi dito, esse instituto já foi superado pelas legislações mais modernas. No Brasil, se aboliu na Constituição de 1891. Ocorre que, em períodos de turbulência da vida nacional, como na ditadura de Vargas e no regime militar de 1964, praticou-se o banimento de brasileiros. O desterro também está em desuso e consiste no confinamento do nacional em um determinado lugar do seu próprio país. O último caso a que se tem conhecimento no Brasil é do ex-presidente Jânio Quadros, em que, em 1968, foi desterrado para a cidade de Corumbá, no atual estado do Mato Grosso do Sul, onde lá permaneceu por 4 meses vivendo em um hotel. Havia também o degredo, era uma espécie de pena, pois consistia em enviar o condenado para fora de Portugal, em especial para a África ou para o Brasil colônia. Veremos agora os institutos vigentes no afastamento compulsório. O primeiro é a expulsão, que é o fato pelo qual o estrangeiro com entrada ou permanência regular no Brasil é obrigado a abandonar o país. A expulsão não é uma pena, mas uma medida administrativa, exercida em proteção do Estado como manifestação da sua soberania. O ato administrativo de expulsão não pode ser arbitrário, trata-se de um ato discricionário, de acordo com o entendimento prevalecente da doutrina e da jurisprudência. A expulsão poderá ocorrer quando houver sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, conforme definido no Estatuto de Roma, e crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade. Nesse caso, será considerado a gravidade e a possibilidade da ressocialização desse estrangeiro no território nacional. O expulsando poderá se defender da expulsão, podendo alegar que a medida configura extradição inadmitida pela legislação brasileira, que possui filho brasileiro sob sua guarda ou dependência, que possui cônjuge ou companheiro residente no Brasil, que reside no Brasil desde os 12 anos de idade, ou que possui mais de 70 anos e que reside no Brasil há mais de 10 anos. A defesa mais comum é a existência de família brasileira. Entretanto, a jurisprudência vinha entendendo que, caracterizada a separação de fato do casal ou o filho não se encontrar mais sob a guarda nem a dependência econômica do pai, não caracterizava motivo para impedir a expulsão. Entretanto, recentemente, o STF e o STJ adotaram um entendimento diverso, alegando que o nascimento da criança é sim fato impeditivo de expulsão, mesmo que o nascimento tenha se dado após o fato delituoso, após a condenação penal ou até mesmo após a decretação de expulsão. A deportação é a devolução do estrangeiro para o seu país ou para o país de onde veio. Ocorre quando o estrangeiro está com a permanência irregular no Brasil. É necessário um processo administrativo no qual se permita o contraditório e a ampla defesa ao estrangeiro. Ele será notificado pessoalmente para que regularize sua situação. Serão concedidos no mínimo 60 dias para essa regularização, podendo ser prorrogado por igual período. A extradição é um ato de cooperação internacional que consiste na entrega de uma pessoa investigada, processada ou condenada por um crime cometido no país solicitante. O Instituto da Extradição visa repelir o crime, sendo aceito pela maioria dos estados como manifestação da solidariedade e da paz social entre os povos. Antigamente, a extradição era aplicada aos criminosos políticos, mas não aos criminosos comuns. Hoje, o entendimento é totalmente ao contrário, pois não se admite a extradição para os criminosos políticos. A extradição depende de existência de tratado entre os países considerados, ou de promessa de reciprocidade, embora a ausência de tratado não impeça que o Estado conceda a extradição. O Brasil não admite, em hipótese alguma, a extradição de brasileiro nato. Quanto aos brasileiros naturalizados, também é proibido, entretanto se admite a extradição em algumas hipóteses. Quando tem pedido de extradição de crime que foi praticado antes da naturalização, ou quando estiver comprovado o envolvimento do naturalizado em tráfico ilícito de drogas. Importante destacar um caso curioso que ocorreu recentemente, em que em um primeiro momento parece o STF admitir a extradição de um brasileiro nato, mas não é bem assim. Trata-se de um caso em que um brasileiro nato que morava nos Estados Unidos decidiu adquirir a nacionalidade norte-americana, mesmo já possuindo o green card. Ocorre que ele acabou cometendo um crime lá e fugiu para o Brasil. Ao analisar o caso, o STF constatou
que o estrangeiro que tem green card pode morar e trabalhar livremente nos Estados Unidos. Diante disso, entenderam que ocorreu a aquisição voluntária da nacionalidade norte-americana e, consequentemente, acarretou na perda da nacionalidade brasileira, de acordo com o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. Dessa forma, não se tratava de um brasileiro nato, e sim de um cidadão norte-americano. Deve-se considerar que o nosso direito não torna impune os brasileiros que cometem crime em outro país. Sendo assim, quando um brasileiro nato comete um crime em outro país, ele estará sujeito às sanções do Código Penal, conforme determina o artigo 7º, inciso 2, a linha B, que trata da extraterritorialidade da lei penal. Atualmente, de acordo com o site do STF, o Brasil possui 31 tratados de extradição firmados. O mais antigo deles foi o tratado firmado em 1916 com o Uruguai. O atual governo anunciou no início do ano de 2019 que pretende rever os acordos de extradição com 25 países. Além disso, já existem discussões com Alemanha, Canadá, Cuba, Emirados Árabes e Síria. Com a Rússia e a Grécia, essas negociações já foram concluídas, mas os tratados ainda não foram assinados e ratificados. E com isso encerramos a nossa apresentação sobre a condição jurídica do estrangeiro. Obrigada e até a próxima!